Olá, meu povo! Hoje nós estamos aqui para realizar o primeiro episódio do podcast jurídico Direito em Foco. No episódio de hoje, nós vamos ter uma conversa sobre os preceitos éticos da obra Crime e Castigo, uma obra temporal muito importante no campo do direito e da literatura. Para debater então sobre esse filme, nós convidamos a Ana Clara e o José Rodolfo, acadêmicos de direito que fazem de tudo para ganhar aqueles pontinhos na matéria de ética jurídica. Então vamos lá! A obra Crime e Castigo foi criada pelo escritor e jornalista russo Fyodor Dostoiévski. Além do livro, hoje há também a adaptação dessa obra em filme. Então você pode optar por ler ou assistir, vai do gosto de cada um. Crime e Castigo narra a história de um crime cometido por um estudante de direito, que é o protagonista de toda a trama e se chama Raskolnikov. Durante o desenrolar da história, a obra traz então as consequências desse crime para a vida do personagem, que passa então a viver atormentado por sua consciência individual e por medo de ser preso. Então, Crime e Castigo é uma obra muito interessante para fazer uma análise sobre as perspectivas do direito e da moral, sobre os preceitos éticos, enfim. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos fazer algumas perguntas aos convidados sobre essa obra atemporal. Primeiramente, boa noite, Ana Clara, boa noite, José Rodolfo. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é: qual a opinião de cada um sobre essa obra? Bom, boa noite, Sandra, tudo bom com vocês? Bom, a minha opinião sobre a obra é que é uma obra bastante interessante pelo fato de que o autor não quis passar a sensação da existência de sempre haver um bem e um mal, e sim as sensações em que o personagem principal transparece, que estão ligadas mais à questão da sua consciência, das suas incoerências diante de seus ideais, que antes eram tão certos e que ao decorrer do filme, até mesmo do livro, a gente percebe que vão se tornando incertos, porque ele vai ficando muito preocupado com as suas ações, o que aquilo pode gerar. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite, Sandra. Bem, minha opinião sobre o filme, a obra Crime e Castigo de Dostoiévski, é que ele nos traz uma reflexão sobre suas escolhas e suas consequências, pois quando uma pessoa vai contra seus valores pessoais, ele sente a culpa e uma insatisfação por aquele ato. E o protagonista do filme, comete um suicídio. Só que ele se acha tão inteligente, tão extraordinário, ao ponto que ele poderia fazer qualquer coisa, até cometer um homicídio, que ele nunca seria descoberto e nunca sofreria as consequências de tal ato, porque ele se acha acima das outras pessoas, superior. Um ponto muito importante da obra é que Raskolnikov cria uma teoria onde ele divide as pessoas entre comuns e extraordinárias. E aí ele diz que se for para salvar uma coletividade, se for para promover o bem comum, é totalmente válido que se extermine uma pessoa sem valor, por mais errada, por mais ilícita que esse tipo de conduta seja. E é justamente a partir dessa teoria que ele se motiva para cometer o crime que ele comete na obra. Então agora eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham sobre essa teoria criada pelo autor? Bem, essa teoria de pessoas ordinárias e extraordinárias, onde as extraordinárias estão acima das outras pessoas, acima da lei, e não sofreram os pesos das consequências, ela sempre foi utilizada na história em épocas diferentes e valores diferentes. Por exemplo, nas cruzadas, a chamada Guerra Santa, onde os cristãos mataram os diversos muçulmanos pela fé e em nome de Deus, terem os seus pecados perdoados e teriam garantido seu lugar no paraíso. Ou em outra época, na Segunda Guerra Mundial, onde Hitler utilizava da ideia que os alemães tinham sangue puro, os arianos, que eles deveriam governar o planeta, eles deveriam governar a Terra, e mataram diversas pessoas utilizando dessa teoria, dessa ideia. E é algo para justificar os pesos das suas consequências. Bom, eu acho que essa teoria é extremamente conspiratória e meio fora da cachola, mas ao mesmo tempo interessante, pois é algo da mente do personagem que ele desenvolve com base em que as pessoas extraordinárias são diferentes das pessoas comuns, porque as pessoas comuns seriam aquelas que nunca vão fazer algo grandioso na vida e sua existência ser irrelevante, e elas estariam sempre subordinadas à lei. E já as pessoas extraordinárias são aquelas que podem fazer as coisas proibidas na sociedade, porque elas são mais evoluídas e representam o futuro, e são pessoas que deveriam cumprir com o seu projeto de vida e até matar se fosse preciso, e que algumas pessoas estariam isentas das leis da humanidade. Ou seja, é uma teoria bastante inovadora e muito complicada,
porque geralmente a sociedade imagina que quem mata não é uma pessoa igual a nós, né? Digamos assim, igual aquela pessoa do cotidiano, sendo que ele é igual. É uma pessoa do cotidiano, é um homem que estuda, tem sua intelectualidade e ainda assim é um criminoso que tem com base essa teoria no seu desenvolvimento. Pelo que se desenrola na obra, vocês acham que os valores que nós adquirimos ao longo da vida influenciam em nossas decisões? E o que é que vocês acreditam que leva o protagonista a se entregar para a polícia? Bom, eu acredito que sim, que influencia, visto que ao longo da nossa vida, nós, pessoas individuais, temos nossa consciência íntima, construída através da observação de atitudes de outras pessoas, de movimentos sociais, de fala de outras pessoas, e vai se formando a nossa ética pessoal. Se aquilo eu faria, ou que atitude eu tomaria diante daquilo, com a melhor performance naquela real situação, tudo com base nos aprendizados que vemos e tomamos como base. E que é algo que sempre vai nos influenciar e nos acompanhar ao decorrer até o fim de nossas vidas. A obra Crime e Castigo de Dostoiévski nos traz meio com a autorreflexão, né? Sobre nossos valores, sobre nossos atos, consequências. E sim, os valores que a gente colhe durante a vida influenciam em nossas ações. E na minha opinião, o que leva Raskolnikov a se entregar é que ele não aguenta o peso da culpa. Ele entra quase em delírio constante. Não aguenta o remorso e fica paranoico, não consegue dormir. E isso afeta o seu dia a dia. E isso que o leva a se entregar. Agora, para finalizar, para vocês, o protagonista pode ser julgado como uma pessoa má, uma pessoa antiética pelo crime que ele cometeu? Bom, para mim, o personagem não há necessidade de julgamento, de serem bons ou ruins, visto que a ética se trata da racionalidade de seus atos que foram externalizados à sua mente. O que você pensa sobre aquilo. O autor não busca um julgamento, e sim um entendimento ético de consciências e atitudes reais, que brigam entre si. Logicamente que sempre irá existir o certo e o errado, o que as pessoas pensam sobre aquilo e demais. Mas depende de quem ver isso. Creio que a maldade dele foi justificada por matar alguém ruim e de péssimas atitudes, mas creio que o julgamento antiético seria de que poderia haver outras possibilidades de resolver aquela situação sem ser daquela maneira. Para Raskolnikov, ele se acha uma pessoa extraordinária, como já foi dito, né? Orgulhoso, egocêntrico, acima de tudo. Então, para mim, ele é uma pessoa má, pois ele está convicto de seus atos, né? Ele pensa bastante sobre aquilo e age convicto daquilo. Então, apesar de estar humilhado, ver sua irmã se casar com um homem rico, velho, somente para ajudá-lo, eu não acho que isso influencia tanto. Então, para mim, ele é uma pessoa má. Então é isso, pessoal. Finalizamos por aqui agora. Agradeço a participação dos nossos convidados. A obra Crime e Castigo realmente é um clássico aí do direito e literatura. E eu acredito que a intenção da obra não é de atribuir o que é bom ou o que é mal, né? Mas sim de mostrar que nós, seres humanos, somos suscetíveis de vivenciar esses conflitos interiores, assim como vivencia o protagonista, né? Mas claro que isso não pode nos definir absolutamente como pessoas más, até porque a ética não se define por uma única conduta pontual, mas sim pelas várias ações, pelo conjunto de escolhas que nós tomamos ao longo da vida. Então é isso, agradeço a atenção de todos e até a próxima!